Pessoal, vamos falar hoje aqui sobre Santos e Corinthians. Corinthians e Santos. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem nesse momento está mais esculhambado? Quem está mais bagunçado? Claro que muitos vão falar que é o Santos porque está na Série B. Ok, verdade. Mas o Corinthians pode ser o Santos amanhã. Amanhã, o Corinthians está na zona de rebaixamento. É o clube mais endividado do país. Agora o seu maior patrocinador, a casa de apostas lá, são várias, né? Só tem casa de apostas hoje em dia. Está querendo romper o contrato e aí o Corinthians teria que pagar uma multa de 10 milhões por suspeita, 10 milhões de reais por suspeita de corrupção, né? Matéria lá do UOL, do Juca Kfouri, que tinha uma laranja lá, uma mulher que não sabia de nada, enfim. Então, eu gostaria que vocês respondessem aqui. Quem está mais esculachado, esculhambado, Santos ou Corinthians? Mas, por favor, antes, dê uma passada lá no meu canal, o canal do Vladimir Miranda com W. Dê o seu like, acione lá o sininho das notificações, se inscreva, compartilhe, comente. Então é o seguinte, vamos lá. O Santos, por exemplo. Santos, 2 derrotas seguidas na Série B. Em 8 rodadas, já perdeu 3 jogos. 3 jogos. O Corinthians, por exemplo, em 2005, quando foi rebaixado, quando ele disputou a segunda divisão, lá, 2006, né? É isso? 2006. Ele teve 4 derrotas em 38 rodadas. O Santos já tem 3 derrotas em 8 rodadas. E além disso, tá uma bagunça. Morelos ganha muito e não joga. Patrick ganha muito e não joga. O Marcelo Teixeira já está pensando em demitir o Alexandre Galo, que é o diretor de futebol lá, o coordenador de futebol, que foi o responsável pela contratação do Morelos, foi o responsável pela contratação do Patrick. O Santos está uma bagunça. Os jogadores reclamaram porque não gostaram de jogar em Londrina, não gostaram do hotel lá em Londrina. Uma bagunça. Os caras já têm aí uma suspeita de que eles fizeram corpo mole lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no jogo da segunda-feira, quando perdeu por 2-1. Se não fizeram corpo mole, pelo menos entraram em campo ali insatisfeitos. E quando é assim, quem conhece jogador de futebol, como eu conheço, né, cobri durante muitos anos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, só não cobri o Santos. Mas sabe que quando o jogador está insatisfeito, quando quando tem um grupo de jogadores insatisfeitos, a situação é complicada. Então, já se fala que se o Santos não ganhar do Novo Horizontino, na sexta-feira, o cargo do Fábio Carilli já estaria em discussão. E tem um problema com o Fábio Carilli, né? Porque o Fábio Carilli tem aquela questão da multa lá do clube japonês, que ele saiu lá e não cumpriu o contrato, e essa multa pode respingar no Santos. O Santos pode ser responsável pela multa. Se o Santos mandar o Fábio Carilli embora aí nas próximas rodadas, aí ele vai ter que arcar com 2 multas. Uma lá do clube japonês e a dele, com o Fábio Carilli, que deve girar em torno disso aí, né, hoje em dia. Técnico de futebol hoje em dia não dá ponto sem nó. É multa altíssima. E o Corinthians está com esse problema. O Corinthians, não se esqueçam, hein? O Corinthians está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Está na zona do rebaixamento. Então, situação complicada. Já se fala impeachment ali do Augusto Melo, que é o presidente, o atual presidente, né, que sucedeu o Duílio Monteiro Alves.
Então, muita discussão lá, não tem diretor de futebol, não tem diretor disso, daquilo, diretor financeiro, tá uma confusão dos diabos. Então, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: quem está mais bagunçado, Santos ou Corinthians? Né? Corinthians pode ter aí agora um transfer ban por não pagamento de jogador, enfim, está uma bagunça. O Corinthians está uma bagunça e o Santos também. O Santos, além de estar na segunda divisão, ele não ganha, perdeu 2 jogos seguidos e o trabalho do Fábio Carille começa a ser questionado, assim como o trabalho do Alexandre Galo. Alexandre Galo, que estava no Santos rebaixado no ano passado. Ele estava na gestão do Andrés Rueda e foi indicado pelo Marcelo Teixeira para trabalhar com o Andrés Rueda e continuou com o Marcelo Teixeira. E só para fechar aqui, o Marcelo Teixeira foi na eleição, foi na posse, né, do Augusto Melo. E o Augusto Melo foi na posse do Marcelo Teixeira. E agora os dois estão aí envolvidos em gestões discutíveis. Né? O Marcelo Teixeira falando aí em construir arena na Vila Belmiro. E eu pergunto aqui, se o Santos construir arena lá, e vai construir pelo jeito, o Santos não vai jogar na Vila Belmiro. E aí, o jogador detesta, jogador do Santos, todos os jogadores que passam pelo Santos adoram jogar na Vila Belmiro. E eles detestam quando tem que jogar fora da Vila Belmiro, quando o Santos vem jogar aqui na Arena, Corinthians, quando jogou no Morumbi, quando jogava no Pacaembu. Jogador do Santos detesta jogar fora da Vila Belmiro, porque lá tudo é mais cômodo, né? É mais cômodo jogar lá, tá em casa, né? Termina o jogo, cada um volta para casa, enfim. Jogador de futebol adora comodidade. Tá bom? Mandei uma passada lá no meu canal, o canal do Vladimir Miranda. Se inscreva, dê o seu like, acione lá o sininho das notificações, compartilhe, comente, tá bom? Tchau, tchau.